estamos estudando os 10 mandamentos, conforme apresentados no breve catecismo de Westminster. E chegamos então à questão de número 70, que pergunta qual é o 7º mandamento. A resposta nós vamos encontrar em Êxodo capítulo 20, verso 14, mas é um verso bem curtinho, e como sempre nós lemos também o prefácio de Êxodo, que diz: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o verso 14: não cometerás adultério. Pergunta 71, o que exige o 7º mandamento? Exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. E a questão 72, o que proíbe o 7º mandamento? Proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. E aí o texto de Mateus, que eu pedi para os irmãos abrirem, capítulo 5, verso 27. Diz o seguinte: Cristo Jesus explicando, entendam isso, não dando uma nova lei, não anulando a antiga lei, não piorando a lei, não aprofundando a lei, mas simplesmente exercendo a sua função de profeta e explicando, interpretando a lei para o povo. Diz o seguinte o texto: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Nos ajuda a trabalhar esse tema tão pesado, um tema que te afeta de maneira tão forte, meu Deus. Um tema que nós muitas vezes brincamos com ele porque não entendemos a profundidade dele. Eu peço que tu possa, através do teu Santo Espírito, escrever em nossos corações a profundidade e a hediondez deste pecado, a relação desse pecado para contigo diretamente, meu Pai, para que nós possamos nos resguardar, vigiar, nos proteger, cuidarmos de nós mesmos e dos nossos próximos com relação a esse pecado. Senhor, nós somos pecadores, por isso pecamos, não paramos de ser adúlteros, apesar de lutar, tentando mortificar a nossa carne com todas as nossas forças, de tal maneira que nós te agradecemos pela graça e misericórdia em Cristo Jesus, de nos perdoar de todos os pecados. Que mais essa mensagem possa nos dar uma visão perfeita da lei, da tua lei, que exibe a tua santidade e que nos condena, para que nós humildemente nos agarremos mais e mais ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Glorifica, Senhor, em nosso meio o nome do teu Filho, e nos ajuda. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, o homem tem buscado desculpas em todo e em qualquer lugar para justificar o seu comportamento, menos nas Escrituras. Eu lembro de um determinado momento na minha vida, onde eu me afastei severamente da palavra de Deus e comecei a buscar em revistas científicas, seja de sociologia, seja de psicologia, respostas ou escusas ou justificativas para o comportamento ao qual eu estava envolvido. E é interessante porque aquilo fala, como grupos pentecostais gostam de falar, aquilo fala com o teu coração e te dá uma calma, e você se coloca, não, então tudo bem, é normal, é natural,
não há por que se preocupar. E o homem tem buscado então desculpas em qualquer lugar, menos aonde ele deveria buscar não desculpas, mas a verdade. Mas não busca esse lugar, porque esse lugar onde ele apresenta a verdade traz também a condenação. E apesar de, junto com a condenação, nós termos em Cristo Jesus a purificação desse dolo, nós não aguentamos, mediante o nosso orgulho, que sejamos confrontados. Tudo o que leva ou o que a Bíblia considera adultério, tem sido relativizado pela nossa cultura. Nós temos sido bombardeados constantemente por todos os meios. Teatro, novelas, livros, cinema, programas de auditório, programas jornalísticos. Principalmente, e infelizmente também, música e também pela igreja. A igreja tem relativizado. Nós somos bombardeados hoje de tal maneira que se vende palito de fósforo com alusões sexuais. Você não encontra mais uma propaganda de televisão, de rádio, de revista, de outdoor, que não tenha uma conotação relacionada ao sexo. E como a lei de Gerson impera, o levar vantagem é sempre uma mulher mais bonita, um homem mais bonito, uma relação de mais homens, mais mulheres, uma relação de levar vantagem sobre o casamento convencional e assim por diante. E nós temos absorvido isso. Já existem linhas de cartões de festas para adúlteros. Você pode mandar um cartão de Feliz Natal para a sua segunda família. E o texto deixa isso bem claro. Foi feito para isso. O aniversário da sua esposa, a sua segunda família. Ah, como eu gostaria de estar presente com vocês hoje. Mas infelizmente... Certo advogado americano, um especialista em situações de divórcio, numa entrevista numa grande revista americana, ele disse o seguinte: vamos cair na real. Eu ainda não atuei num divórcio importante que não tenha sido precipitado pelo adultério. E isso deveria fazer a nós pensarmos. Malaquias capítulo 2, verso 16, o Senhor nos diz o seguinte: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. De tal maneira que tudo aquilo que contribui para o divórcio, naturalmente, é odiado também. No mandamento, nós encontramos o Senhor dizendo: não cometerás adultério. Por que essa preocupação toda de Deus com isso? Por que o adultério é utilizado nas Sagradas Escrituras na relação espiritual também? Hoje eu quero abordar esse assunto de uma perspectiva que nos faça compreender o adultério e a sua consequência, o divórcio, e a impureza que muitas vezes faz com que haja o adultério e que haja o divórcio, e que ainda que não haja o divórcio, a impureza que permeia muitos relacionamentos que nós vemos estáveis, que nós vemos comemorando bodas disso ou daquilo, mas que são relacionamentos extremamente adúlteros. E vamos confrontar isso com o casamento. Nós normalmente, eu tenho feito isso quase que sempre, nós nos movemos do geral, da ideia geral para a específica. De tal maneira que seria natural nós apontarmos, olha, adultério é pecado, e aí nós íamos vendo os desdobramentos do adultério, como isso acontece, ou o que pode ser caracterizado também como adultério. Mas vamos partir da ordem não adulterarás, o normal seria partir dessa ordem não adulterarás para as ramificações, as manifestações do adultério na nossa vida. Porém eu quero me mover do específico que causou isso para a ideia geral. O que é a causa primeira dessa aversão a Deus?
Então, ao invés de nós irmos do geral, o adultério, para as especificações, eu quero voltar, eu quero ir para trás, eu quero olhar para trás, para um específico que é a causa primeira do ódio do nosso Deus com relação ao adultério. Diferente do que eu fiz, por exemplo, no sexto mandamento, quando nós vimos que matar, assassinar, tirar a vida é pecado, e vimos os desdobramentos disso, e num segundo momento nós olhamos casos específicos, aonde matar não seria pecado, aliás seria até uma obrigação, como a pena de morte, como numa guerra justa, e os desdobramentos do genocídio civilizado, que é o aborto, e de uma outra forma de assassinato, que é o suicídio, que é sim pecado, mas aí nós trabalhamos que não necessariamente é um pecado imperdoável. Hoje não, hoje ao invés de ir para os específicos, eu quero ir para trás, quero olhar para trás. Por que Deus odeia o divórcio? Por que Deus odeia o adultério? E por que nós não entendemos quão danoso é esse pecado? Primeiramente, meus queridos irmãos, o adultério, ele fere toda a lei de Deus. É um mandamento, é o sétimo mandamento, mas é um mandamento entre todos eles, porque a lei está totalmente interligada, de tal maneira que Tiago diz que tropeçar numa vírgula te faz réu de toda a lei. De tal maneira que eu sempre explico para os irmãos que o ato de Adão e Eva, ao comer o fruto proibido, quebrou toda a lei de Deus, porque a lei de Deus é a expressão da sua santidade plena. O que o adultério faz? Primeiro, ela faz do orgulho um ídolo, quebrando o primeiro mandamento, demonstrado isso no egoísmo que leva ao adultério, no sentimentalismo barato ou nas paixões desenfreadas. Depois quebra o segundo mandamento fazendo uma imagem menor de Deus, uma imagem relativizada de Deus, que Deus, não, olha bem, Ele é amor, Ele pode entender isso e tudo mais, diminuindo a imagem real de Deus. Depois desonra o próprio nome de Deus, o qual não só instituiu o casamento, como recebeu os votos do casamento. Os votos do casamento são feitos a Deus. Desonra também pais e mães, não só os do adúltero, como da pessoa que é vitimada pelo adultério, e também ao nosso Pai, que é Deus, como nós vimos. O quinto mandamento é o mandamento que separa as duas tábuas e ao mesmo tempo liga as duas. Então, o adultério é uma desonra ao nosso Pai. Quem está adulterando, com certeza absoluta, não pode guardar o Shabat de maneira alguma. Não há como uma pessoa vivendo de adultério vir apresentar um culto a Deus. E muitas vezes vem, e muitas vezes não só vem, como ministra um culto a Deus. Quebra também o quarto mandamento. É um pecado que mata os seus detratores. Quem já esteve envolvido em adultério sabe que nasce naturalmente um ódio a tudo aquilo que vem dizer que o adultério está errado, que vem condenar. Então, como o ódio é um pecado que nos faz ser assassinos, né? O pecado do adultério faz com que nós pequemos, odiando qualquer pessoa que se imponha a esse novo amor. O adúltero, ele mente a todos, quebrando também o nono mandamento. Ele rouba a glória de Deus, quebrando o oitavo mandamento, e rouba os recursos da sua família legítima, dos seus filhos, da sua esposa ou do seu esposo. E por fim, ele é ocasionado e é levado a termo por haver uma cobiça de algo que é do próximo. Então, nós vemos que toda a lei de Deus é vituperada pelo adultério. Tá, mas Cristo Jesus, ele não dá um resumo mais simples da lei. Tudo bem, vamos usar o resumo da lei feito por Cristo. Aquela pessoa que adulterou, ela não amou a Deus acima de tudo, e não amou ao próximo a si mesmo, ao ponto de não fazer aquilo que não gostaria que fosse feito. Vocês devem ter visto já vários e vários casos onde a pessoa que é adúltera,
quando ela é respondida na mesma moeda, quando o outro adultera também, ela fica brava, ela fica insana, ela se sente a vítima das vítimas. E é uma ironia absurda isso, mas é algo que nós vemos constantemente. Então é a prova cabal de que ela está fazendo, não fazendo aquilo que ela gostaria que fosse feito ela mesma. Ela está tentando só justificar o seu ato. Além do mais, a visão de Jesus sobre a lei, que é a lei que ele instaurou, qualifica luxúria, o desejo desenfreado e sensual, como nós lemos, ou a falta de castidade como adultério, da mesma forma que ele qualificou o ódio como assassinato, conforme nós lemos em Mateus 5. De tal maneira que o sexto mandamento enfatizou a santidade de vida, esse sétimo mandamento ele enfatiza a santidade do matrimônio e da família, nos ensina o presbítero Solano Portela. Em segundo lugar, e esse é o meu ponto principal hoje, o adultério ele fere a glória de Deus. Nós só conseguimos entender adultério quando nós entendemos casamento. E só conseguimos entender casamento quando entendemos todo o relacionamento de Deus com a sua igreja. É por isso que fere a Deus. John Piper, de maneira muito sábia e acertada, ecoando o ensino de Jonathan Edwards, ele diz que a declaração última que podemos fazer acerca do casamento é que ele existe para a glória de Deus. O casamento existe para a glória de Deus. Até aí tudo bem, tudo existe para a glória de Deus. Mas aqui há um quê a mais dessa glória de Deus. Ou seja, ele existe para manifestar a Deus. O casamento foi instituído para ser uma manifestação de Deus no mundo. Mas de que forma, você pode me perguntar? Piper continua. O significado mais elevado e o propósito mais sublime do casamento é o de manifestar a relação pactual entre Cristo e a sua igreja. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos achar que o casamento é bacana, é legal, mas não vamos olhar para o casamento com a profundidade que a palavra de Deus exige, com o simbolismo que ele tem. E muito menos vamos olhar para o adultério e as consequências como o divórcio, da mesma maneira como Deus olha, com ira, com asco, com nojo. O significado mais elevado e sublime do casamento é manifestar a relação pactual entre Cristo e a sua igreja. Abra comigo em Efésios capítulo 5. Vamos ver se eu não estou falando nenhuma bobagem. Efésios 5, verso 22. Santa Palavra de Deus diz o seguinte, começa falando com as mulheres, e começa falando com algo que é terrível para as mulheres, ser submissa. De ponto de partida, no relacionamento, na figura, na imagem, na manifestação da glória pactual entre Cristo e a igreja é a noiva, a igreja é a mulher. De tal maneira que nós vemos isso com naturalidade na igreja, como é difícil ser submissa ao seu Senhor, ao seu noivo. E o texto diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Notem, não é Paulo machista, não é Alberto machista, é a Bíblia Sagrada, dando através do casamento um exemplo da relação pactual. Sejam submissas ao seu próprio marido. De que maneira? Como ao Senhor. Mas até que ponto? Até o ponto de como a igreja deveria ser submissa ao seu Senhor Salvador. A gente gosta muito de bater maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo Jesus que se entregou por ela, tudo bem? Esposas, submissas, como que ao Senhor. Porque o marido, continua, porque o marido é o cabeça da mulher. Ó, Paulo machista. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja.
Assim como nós estamos ligados num corpo espiritual, um corpo cósmico, metafísico com Cristo Jesus, Ele é a nossa cabeça, e Ele nos ordena, e Ele nos organiza, e Ele é o nosso Senhor, e nós devemos ser submissos a Ele. Da mesma maneira, a mulher está ligada ao homem, e o homem é a cabeça da mulher. Não existe corpo sem cabeça, só existe morte sem cabeça. E a posição da mulher, antes que as feministas cristãs, e se você tem uma ideia de feminismo cristão, eu aconselho a ler a Bíblia e se converter. Mas antes que venha alguma manifestação assim, mas essa posição de submisso, isso é coisa, é muito tacanho, retrógrado. Analise o seguinte, é uma posição altamente confortável. O cuidado de Deus com vocês foi algo maravilhoso que colocou vocês sendo protegidas por um guarda-chuva, por um cabeça que é o homem, que é o gerente, e quando a empresa vai errado, é o gerente que perde a sua cabeça. Quando o time de futebol vai errado, é o técnico que perde. Quando o dono da empresa administra mal, os funcionários vão trabalhar em outros lugares, mas ele é que é responsável pela falência. De tal maneira que a mulher é protegida pelo cabeça. E essa família é protegida por Cristo Jesus. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E, infelizmente, aqui nós temos que falar que estamos meio no campo das ideias, não da realidade, porque a igreja não tem se submetido. Pelo menos você pode pensar assim, mas eu vou ter que dizer algo diferente para você. Meu querido, a igreja do Senhor está muito bem, obrigado. A igreja verdadeira, ela é submissa ao seu cabeça. Analise a sua vida se você está na igreja visível ou na igreja invisível. Como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí chega no marido: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Até que ponto eu devo amar, pastor? Até o ponto de morrer por ela, de entregar a vida por ela. Mas eu não tenho situações em que eu vou ter que morrer por ela. Aí nós temos que lembrar do que nós lemos lá em Mateus 5. Não saia de Efésios, mas Mateus 5 nos diz o seguinte, continuando, depois de Cristo Jesus falar de que a pessoa que olhou e desejou já adulterou, ele continua dizendo o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz pecar, arranca, corte. Vamos andar sem um olho, vamos andar manetas? Não, é uma figura de linguagem, a qual significa que nós devemos cortar o mal pela raiz, que nós devemos nos anular, devemos anular aqueles gostos que nos atrapalham, que nos fazem, de alguma maneira, olhar para uma mulher e desejá-la e adulterar com ela. E o mesmo vale para as mulheres com relação a homens. Você não precisa arrancar um olho, mas se você precisar, tire a internet da sua casa. Você não precisa cortar a sua mão, mas se precisar, pare de ver alguns programas de televisão, pare de frequentar alguns lugares. A Igreja Reformada de Blumenau diz que não pode ver TV, que não pode ir no cinema. Eu não estou falando isso, cada um sabe aonde é tentado, cada um tem que ter controle e domínio próprio. Se você não sabe nadar, não entre na água, é simples. Não tentarás o Senhor teu Deus. Cristo respondendo a Satanás: eu fui tentado por Satanás. Responde igual a Cristo: não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sei que determinada coisa vai levar a outra, corta. Mas aí, como diz o querido Al Martin, foi o pastor que numa pregação dele eu entendi de fato as doutrinas da graça e eu fui conquistado por aquela pregação. Não adianta você pegar uma faca e fazer uns cortezinhos no pulso e fazer uns cortezinhos ao redor do olho. É para arrancar. Deixa de fazer determinada coisa.
Isso significa: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se entregue, morra para algumas coisas. Morra para você mesmo, primeiro para ser noiva de Cristo e depois para ser um marido. Morra para tudo aquilo que atrapalha o teu relacionamento. Mas para quê que Cristo se entregou e para que o marido deve amar dessa maneira? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água e da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Como ao próprio corpo. Se entregar, morrer por ela e amar como ao próprio corpo. Veja, não é mais amar o próximo como a si mesmo, é como si, não é como a si, mas é sendo si mesmo, faz parte, você está unido, é uma só carne. Você é o cabeça da sua esposa, seu marido é a sua cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Estão entendendo a relação? Eu não aguento mais. Já pensou se um dia você olhasse para o seu braço assim: não aguento mais esse braço, às vezes eu não tenho bolso, vou cortar. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Essa é a nossa responsabilidade, porque somos membros do seu corpo, somos membros de Cristo, não podemos nos separar. E aí já vai o recado para os desigrejados, né? Não existe apêndice, não existe igreja do eu sozinho. Ou você está no corpo ou você não está no corpo. Mas você está no corpo na minha casa. Sei. Porque somos membros do seu corpo. E aí, a relação que Paulo apresenta com Gênesis: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O adultério não é contra o seu esposo, o adultério não é contra a sua esposa, é contra você mesmo. O adultério não é simplesmente contra o seu esposo ou sua esposa ou contra você. O adultério é contra Deus. E aí Paulo, no verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O relacionamento do casal que ele está ensinando se refere a Cristo e à igreja, manifesta a glória do pacto de Cristo com a igreja. O casamento é uma pregação do pacto da graça. O casamento é, ou pelo menos deve ser, modelado pelo pacto de Cristo com a sua igreja. Qual é o pacto de Cristo com a sua igreja? O noivo que apresenta a si mesmo a noiva, sem mácula nem ruga, para o quê? As bodas, o casamento, as bodas do Cordeiro. É um casamento eterno, um casamento que não pode ser rompido. Um casamento que, ainda que essa noiva, que é a igreja, adultere, não é rompido. Por isso eu volto a enfatizar, eu me refiro a Cristo e à igreja, diz Paulo. O casamento existe para a glória de Deus, existe para manifestar a Deus diante do mundo. É para o mundo olhar para um casal e ver ali a glória de Deus manifestada. Um casal, não um homem e uma mulher que se juntaram de qualquer jeito, não um homem e um homem. Deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a uma mulher. O casamento, meus queridos irmãos, o casamento, assim como a ceia do Senhor, é um sermão visível. A ceia do Senhor é um sermão visível do sacrifício de Cristo. E o casamento é um sermão visível.
O casamento é um espelho da obra redentora do Pai, em salvar uma geração adúltera, a qual Cristo trabalhou da mesma maneira como Jacó trabalhou por Raquel, a qual Cristo, o Salvador, tomou uma noiva imperfeita e ao preço do seu próprio sangue, a cobriu com vestes com a sua justiça, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, Deus sempre usou a expressão adultério e infidelidade para tratar ou para nomear os pecados do seu povo, principalmente o pecado de idolatria. Deus sempre chamou isso de adultério, porque sempre teve claro na cabeça de Deus esse relacionamento, desde quando Ele promulgou o casamento em Gênesis 2:24. Portanto, eu concordo com Albert Mohler, que diz o seguinte, que na Escritura, o universo menor do adultério sexual se torna uma representação e um paradigma do adultério espiritual. Entendam? Da mesma maneira que o casamento é uma pregação visível, mostrando o Cristo Salvador nos pactos com a sua noiva, o adultério é uma demonstração dessa noiva adulterando com o seu Salvador, adulterando com o seu Deus. Todo adultério do homem nos mostra como nos comportamos com relação ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso noivo. Veja, Levítico 20 diz o seguinte: Deus nomeia prostituição a ação de se envolver com necromantes e feiticeiros. O povo pertencia ao Senhor, o povo deveria buscar simplesmente nele e depender somente dele, em nenhuma outra fonte. Em Números capítulo 15, Deus ordena o povo a usar borlas ou orlas nas suas vestes, são bordas de suas roupas compridas, e essas serviam como recordatório dos mandamentos de Deus. Mas por que esse recordatório? Para não seguir os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, que é a lascívia, após os quais andais adulterando, diz o Senhor, no verso 33. Era quase como uma aliança, que muitas pessoas escondem no bolso, em determinados momentos. As orlas das suas vestes não poderiam ser escondidas no bolso. Em Deuteronômio capítulo 31, Deus avisa Moisés que após a sua morte, nas palavras de Deus, esse povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses. Notem que sempre a relação é de adultério e prostituição. Algo que já havia ocorrido. Deus está falando que o negócio vai ficar mais pesado, porque os irmãos lembram, Moisés vai receber a lei, sobe o Monte Sinai, fica 40 dias lá, e o povo já se prostitui com os bezerros de ouro. O povo já se corrompe numa festa e numa orgia. O texto diz que o povo se corrompeu naquele episódio. Se corromper é uma ligação com se prostituir. Juízes é o livro do adultério. Em Juízes 2, Deus levanta juízes para livrar o povo. Diz o texto: contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. É algo corriqueiro. Gideão, todo mundo lembra de Gideão. Gideão libertou o povo dos midianitas com os 300 bravos de Gideão e tudo mais. E após a vitória, o povo queria que Gideão liderasse o povo. Mas não, ele faz uma estola sacerdotal. E aí coloca essa estola sacerdotal. E o texto diz: e põe essa estola na sua cidade em Orfa. E todo Israel se prostituiu após ela. Fizeram dela um ídolo. Após ela, a gente pode entender diferente, é diante dela, é mediante ela. Todo o povo adulterou com Deus através dessa estola. E já logo em seguida diz o seguinte: morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Gideão é levantado para detonar com os midianitas e adoração a Baal. Ele destrói os altares de Baal, não assume, deixa uma estola, o pessoal já se
corrompe novamente, adultera novamente, e ele morto, vão erguer de novo postes ídolos para Baal. Mas talvez o texto mais pesado sobre adultério espiritual seja quando o Senhor chama Samaria e Jerusalém de duas meretrizes. Eu convido os irmãos a abrirem Ezequiel, capítulo 23. Eu quero que os irmãos entendam que eu quero aprofundar nesse quesito, para que nós possamos compreender tudo o que vai ser falado na próxima semana. Que todas as especificações do adultério, das formas de adultério, sejam lembradas que esse adultério é, antes de mais nada, antes de ser contra o cônjuge, ser contra Deus, e da maneira que ele entende isso. O adultério é uma idolatria. Ezequiel 23 é um dos capítulos mais pesados da Escritura, que tem termos de fazer enrubescer a pessoa mais acostumada com certas linguagens. Diz assim o texto: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Oolá, a mais velha, e Oolibá, a sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Oolá, e Jerusalém é Oolibá. Oolá é a sua tenda de campanha. Oolibá é a minha tenda de campanha, está nela. É onde está Belém da Judéia, casa do pão. Prostituiu-se Oolá quando minha, inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos. Verso 6. Que se vestiam de azul, governadores e sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua impudícia. Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram seus filhos e suas filhas, porém ela mataram a espada. E ela se tornou falada entre as mulheres, e sobre ela executavam juízos. Vendo isso, sua irmã, Oolibá, corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que a da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e sátrapas, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados a cavalo, todos jovens de cobiçar. Vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes na cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhante aos filhos da Babilônia, na Caldeia, em terra do seu nascimento. Vendo-os, inflamou-se por eles, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram ter com ela os filhos da Babilônia, para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudícias. Ela, após contaminar-se com eles, enojada os deixou. Assim, tendo ela posto a descoberto as suas devassidões e a sua nudez, a minha alma se alienou dela, como se já dera com respeito à sua irmã. Ela, todavia, multiplicou as suas impudícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento, e cujo fluxo é como fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. Por isso, ó Oolibá, assim diz o Senhor Deus: eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, os quais enojada tu os deixavas, e os trarei contra ti de todos os lados,
Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens de cobiçar, governadores e sátrapas, príncipes e homens de renome, todos montados a cavalo. Virão contra ti do norte, com carros e carretas, e com multidão de povos, porção contra ti em redor, com paveses, escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os teus direitos. Seus direitos, perdão. Porei contra ti o meu zelo, e eles te tratarão com furor. Cortar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão teus filhos e tuas filhas, a quem ainda te restar será consumido pelo fogo. Despojar-te-ão dos teus vestidos, e tomarão as tuas joias de adorno. Assim farei cessar em ti a tua luxúria, e a tua prostituição provenientes da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles, e já não te lembrarás do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que te entreguei nas mãos daqueles a quem me aborreces, nas mãos daquele que enojada tu deixaste. Eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida. Descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão porque te prostituísse com os gentios e te contaminasse com os ídolos. Andaste no caminho da tua irmã, por isso entregarei o teu copo na tua mão. E assim diz o Senhor Deus: beberás o copo da tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-ás de embriaguez e de dor. O copo da tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Tu beberás, esgotá-lo-ás, e lhe roerás os cacos, e te rasgarás os peitos, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim, e me viraste as costas, também carregarás com a tua luxúria e as tuas devassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, julgarás tu a Olibá e a Olibá? Olá e Olibá, está difícil. Declarar-lhes, pois, as suas abominações, porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue, com os seus ídolos adulteraram, até os seus filhos que me geraram, ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo, que é o sacrifício a Moloque. Ainda assim, e nada mais do que os abortos, como um Moloque moderno, ainda isto me fizeram. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus shabás. Notem o seguinte: pois havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. Quantos que saem do leito do adultério e vão para a igreja tentar aplacar a sua consciência e se fazem de santos com grandes orações? Verso 40: e mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, fora-lhes enviado o mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te banhaste, coloriste os olhos, te ornaste de enfeites, e te assentaste num suntuoso leito, diante do qual se achava a mesa preparada, sobre o que puseste o meu incenso e o meu óleo. Com ela se ouvia a voz de muita gente que folgava. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram bracelete nas mãos delas, e na cabeça coroas formosas. Então disse eu da envelhecida em adultério: continuará ela em suas prostituições? E passaram a estar com ela como quem frequenta uma prostituta. Assim passaram a frequentar o Olá e a Olibá, mulheres depravadas, de maneira que homens justos a julgarão como se julgam as adúlteras, as sanguinárias, porque são adúlteras, e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas grande multidão, e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. A seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão. Assim farei cessar a luxúria da terra, para que se escarneçam todas as mulheres, e que não façam segundo a luxúria delas. O castigo da vossa luxúria cairá sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou Deus.
Que texto terrível. Óbvio que nós estamos falando aqui da contaminação, da condenação e da execução da condenação, tanto para Samaria quanto para Jerusalém. Mas o que poderia ser feito? Como eu falei, eu vou desenvolver isso melhor na próxima semana. Mas o que nós temos que entender claramente é que o adultério de um cristão é um pecado contra a Trindade. O que tem que ficar bem claro é que Deus trata toda idolatria, todo o pecado do seu povo como um adultério contra Ele, como algo que poderia fazer a separação do noivo e da noiva. As cidades adúlteras, elas são tratadas como esposas adúlteras. Nós pecamos diante da Trindade como cristãos, quando nós adulteramos. Nós pecamos diante daquele que instituiu o casamento, daquele a qual fizemos os votos, e daquele, como diz no livro de Provérbios, aquele a qual os seus olhos estão em todos os lugares. Toda pessoa que está adulterando, ela está adulterando diante de Deus. Nós pecamos utilizando o templo do Espírito Santo para nosso prazer, para a nossa concupiscência. E nós pecamos contra o Filho. Assim como nós somos um com o nosso cônjuge, nós somos um com Cristo. Todo aquele que é cristão é um com Cristo. Somos corpo de Cristo, o qual é o nosso cabeça. E aí Paulo diz em 1 Coríntios o seguinte: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E ele continua: e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? E ele continua: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta faz um só corpo com ela? Se você é um cristão, se você faz parte do corpo de Cristo, o seu adultério é transformar o corpo de Cristo em um com o corpo de uma meretriz. Isso é mais do que terrível. Mas a história, será que ela está confinada a isso no Antigo Testamento? Poxa, Alberto, você sempre usa mais o Novo Testamento, por que tantas leituras do Antigo Testamento? Isso não está confinado à antiga dispensação. Tiago nos diz o seguinte, no capítulo 4: adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A maioria das traduções traz como infiéis, mas ali o termo é adúlteros, desleais para com Deus. Não é um adultério simples, é um adultério para com Deus. Nós somos adúlteros para com Deus quando nós temos amizade com as coisas do mundo. A melhor forma de nós termos amizade com as coisas do mundo é ouvirmos, ansiarmos, cobiçarmos as concupiscências que nos são oferecidas. Isso vai acabar no adultério. E quando acaba no adultério, esse adultério também é contra Deus. Mas graças a Deus, a história não termina assim. Deus fala ao seu povo, o seu povo adúltero, a sua esposa que adulterou com ele. Ele fala como um redentor, ainda que traído, lá em Oséias capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, mas volta. Oséias é aquele profeta que manifestou visivelmente a mensagem de Deus casando com uma prostituta, demonstrando o relacionamento dessa noiva prostituída com o seu Senhor, expondo a idolatria do povo adúltero. Jeremias capítulo 2 diz o seguinte: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos. Queridos irmãos, veja Deus, o Senhor de todas as coisas, lamentando. Isso deve nos envergonhar de maneira absurda, brutal. Que injustiça achavam os vossos pais em mim, para se afastarem, indo após a nulidade de outros ídolos. Mas o noivo traído, lá no capítulo 3, clama o seguinte: se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura que ele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Mas escuta, igreja: ora, tu te prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim
torna para mim, diz o Senhor. O Redentor, traído pelos pecados da sua noiva, clama: volta para mim. Estão entendendo por que adultério é tão terrível para Deus? Lá no capítulo 29 de Jeremias, Deus continua dizendo o seguinte: volta para mim, diz no 3, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais à frente ainda diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E ainda diz no capítulo 33: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e esse renovo executará juízo e justiça na terra. Compreenderam? O noivo traído promete salvar, chama e vem purificar a sua noiva com o seu próprio sangue. Aquele que é o renovo de Davi purifica com o próprio sangue a noiva adúltera. Assim como Israel e Judá, a igreja vive adulterando. Mas foi dada uma nova identidade ao povo de Deus, noiva do Senhor Jesus Cristo, do seu Redentor. Entendam o seguinte: Deus salva a sua igreja do meio de uma geração adúltera. Criar uma noiva para o Filho, o noivo Cristo Jesus, e apresentá-la sem mácula e sem defeito, é o prazer de Deus nosso Pai, nos ensina o Dr. Moller. Veja, assim como o casamento existe para a glória de Deus, para manifestar a sua glória como um sermão visível, sendo modelado, tendo como modelo o pacto de Cristo e a sua igreja, o adultério sexual é usado por Deus como uma ilustração do adultério espiritual, uma ilustração da noiva adúltera que trai a Cristo, seu noivo. Entenderam o porquê de tanto nojo, de tanto asco de Deus pelo adultério e pelo divórcio? Lembrando que Deus foi quem instituiu o casamento, Deus foi quem instituiu o mandamento, e que o adultério fere toda a lei. Eu posso concluir então que o adultério em um casamento é sempre contra Deus. Entendeu por que Deus odeia tanto? As pessoas não compreendem que o casamento é santíssimo aos olhos do Senhor nosso Deus. Por não compreenderem a santidade do casamento, relativizam, o fazem menor. Van Horn, ele dá alguns pontos muito interessantes. O casamento ele é santo na sua origem, porque foi Deus quem o instituiu. O casamento ele é santo na sua essência, pois Deus pretendeu que fosse um pacto por toda a vida entre o homem e a mulher, assim como é o do noivo com a sua noiva, Cristo Senhor. Ele é santo no seu propósito, pois o fato de duas pessoas viverem juntas, macho e fêmea, é a instituição divina para a propagação da raça. Por isso que Deus faz o casamento entre homem e mulher, para propagar a raça. O casamento tem propósitos, ele obedece a um modelo, o noivo redentor e a noiva. É uma pregação visível para a glória do Senhor nosso Deus. Por isso, o adultério é tão horrendo, e Deus odeia a falta de castidade num casamento. Por fim, nós temos que entender que os divórcios, em sua maioria, são por adultério. E este inicia com a ausência de castidade. O adultério ele não nasce da noite para o dia. O adultério ele é
fomentado na concupiscência do homem. O casamento, a pessoa casada, o homem de Deus, a mulher de Deus, eles devem ser castos, e o leito do casamento deve ser imaculado. O que isso significa? A Igreja Católica coloca isso como castidade, como os dicionários trazem, como a abstinência de relação sexual. Mas não é isso. O sexo é bom, o sexo é puro, o sexo é uma ordenança de Deus, é um bem que Deus nos deu e nós devemos aproveitar, mas é uma ordenança de Deus dentro do casamento. Castidade é uma virtude daquele que tem pureza no corpo e na alma. Não é abstinência de sexo ou castidade, mas é pureza no corpo e na alma. Pureza do que se fala, pureza do que se vê, pureza do que se ouve, pureza do que se pensa. Por fim, isso tudo vai gerar pureza naquilo que se faz. Leito sem mácula é um leito desfrutado apenas pelo casal casado. Isso é um leito sem mácula. Não é um leito com abstinência de sexo, mas é um leito onde não entra ninguém que está fora do pacto. Assim como ninguém vai entrar na Nova Jerusalém. Lá os ímpios, os adúlteros não entrarão, somente aquele povo que é a noiva que o noivo remiu. Da mesma maneira, o leito do matrimônio é apenas para o marido e para a sua mulher. Cristo veio purificar a sua noiva. Cristo afirmou que desejar outra pessoa já é adulterar com ela. Portanto, mais do que relacionamento sexual, nós devemos ser castos em nossa vida. A pergunta que nós lemos, a pergunta 72 do Breve Catecismo, a resposta diz: para nós não termos pensamentos, palavras e ações impuras. Lembrando que ações impuras sempre vai vir depois dos pensamentos e das palavras. O que nos condena e o que nos humilha é saber disso, porque nós somos carne de pescoço. Nós sabemos do ideal da castidade. Nós sabemos que devemos lutar constantemente para mortificar a nossa carne. Mas todo marido sincero, toda esposa sincera, sabe que essa luta é muito difícil. Sabe que no decorrer dessa luta, a lei é santa, a lei é perfeita e a lei nos humilha. E no decorrer dessa caminhada, nós constantemente caímos. É muito fácil nós julgarmos alguém que foi para as vias de fato, para alguém que adulterou carnalmente, mas que, como Cristo Jesus brilhantemente ilustrou, lança a primeira pedra aquele que não tem adultério, aquele que não adulterou naquele dia. Nós não conseguimos lançar. E sabermos disso nos humilha e nos lança aos pés da cruz. A noiva de Cristo é pura e sem mácula, seus pecados são esquecidos por Deus. Mas não é a noiva que se autopurifica. Nós não lavamos as nossas vestes por nós mesmos. É o amor de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, que traz a graça, que perdoa todos os pecados, perdoa pecados inclusive como o do adultério, que ferem diretamente a glória de Deus, que ferem diretamente a pregação visível do Evangelho, do pacto de Cristo com a sua igreja. Meus senhores, a boa nova é que não haverá um arrependido que não seja perdoado. Nosso Senhor clama: volta para o Senhor teu Deus, porque nos teus pecados estás caído. O Senhor fez os teus pecados caírem sobre o noivo. Que graça maravilhosa! Nós merecíamos o mesmo fim do que aquele povo de Samaria e Jerusalém. Merecíamos a vergonha, merecíamos ser expostos publicamente, merecíamos a morte. Mas o noivo veio. Ele veio e veio nos purificar. Os nossos pecados, todos, inclusive do adultério, caíram sobre o noivo. Mas para o noivo nos purificar,
é preciso arrependimento. Estar de fato arrependido. E arrependimento não é derramar algumas lágrimas. Normalmente, quando somos pegos no adultério, nós derramamos algumas lágrimas. O arrependimento tem que vir de dentro. Vergonha. Não querer ter feito aquilo de maneira alguma. Se arrepender. Ter desejado morrer aquele dia para não ter cometido o que cometeu. E isso não é só vias de fato. É o desejar. É o observar. É o se satisfazer com imagens, com filmes. É o se satisfazer desejando outra pessoa. É estar com seu cônjuge pensando em outra pessoa. É cobiçando a outra pessoa. Só que para haver arrependimento é necessário entender o quão hediondo é, o quão brutalmente sério é o adultério. E nós só conseguimos entender o adultério quando nós olhamos o que ele representa. Ele representa uma mácula na pregação do Evangelho. No casamento instituído por Deus durante a nossa peregrinação aqui. Os irmãos sabem, na glória não haverá os casamentos. Os casamentos são algo para nós aqui. Na glória haverá um casamento. O casamento, as bodas da noiva purificada com o noivo redentor. Mas até lá, não só para nós nos pouparmos de pecados, não só porque não era bom andarmos sós, mas nós temos que andar com o nosso noivo, mas para que nós pudéssemos ver e entender uma figura, algo glorioso, para que conseguíssemos entender como que nós somos um com a igreja, com Cristo, a igreja um com Cristo, como que Cristo é a cabeça da igreja, que como cada pecado da igreja fere a própria cabeça. Você entendeu? Hoje nós vimos a causa. Semana que vem nós vamos ver o geral e os detalhes específicos do que é adultério, de como ele se dá. E algumas dessas especificações vão nos assustar e vão novamente nos lançar para a cruz. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos pedir por misericórdia, porque nós precisamos. Curva sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, obrigado pela Tua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Obrigado porque vieste a nós, quando nós estávamos caídos, imersos no nosso adultério para contigo, e Tu nos amou primeiro, nos redimindo e nos purificando. Senhor, obrigado porque Tu nos deu o casamento, algo maravilhoso para ser desfrutado num leito sem mácula. Senhor, obrigado porque na figura do casamento nós temos uma pregação do pacto de Cristo com a igreja, da união de Cristo com a igreja. Obrigado porque Tu sabe da nossa dificuldade de entendermos as coisas e Tu nos deu algo não só palpável como a pregação e a ilustração da ceia e do batismo, mas Tu nos deu algo a qual nós experimentamos em alguma medida. Senhor, apesar da dor, do sofrimento e do asco que são os adultérios, eu Te agradeço, Senhor, porque até mesmo esse pecado terrível é algo que nos humilha e nos mostra quão pecadores nós somos diante de Ti, noiva, que continua adulterando constantemente. Senhor, eu peço que Tu nos livre deste mal. Eu peço que Tu aparta de nós esse mal, que Tu cele os nossos corações, que Tu incline os nossos corações à Tua verdade, à Tua lei, à Tua justiça e aos votos que nós fizemos. Eu peço que Tu perdoes, Senhor, os nossos adultérios para contigo. Eu peço que os adúlteros, em seus casamentos, possam entender a gravidade e a hediondez do seu ato e possam se arrepender de fato
ter uma mudança de vida. E peço para que aqueles que foram vítimas de adultério, que possam ser cheios de misericórdia, a misericórdia que vem do alto, e que possam entender, Senhor, que em alguma medida, cada vez que eles pecam, eles adulteram contra Ti, e assim como Tu perdoas todos os nossos pecados, que as pessoas que foram vítimas de adultério possam, em Cristo Jesus, perdoar os seus algozes, perdoar aqueles que os feriram. Perdoados, perdoam, assim como nós fomos perdoados em Cristo, que nós possamos perdoar. Livra-nos, Senhor, deste mal. Nos ajuda a sermos castos e ajuda que os nossos leitos matrimoniais sejam sem mácula, para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém. E amém.